o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre uma instituição definida por muitos especialistas como a guardiã da cidadania e da democracia, o Ministério Público. Se por um lado cresce o grau de confiança e respeito da sociedade em relação ao Ministério Público, por outro lado aparecem pressões. A gente falava disso no final do primeiro bloco. E a Renata não respondeu sobre essas pressões, críticas, eventualmente, ou proximidades indevidas ou promíscuas, como disse o Mário, eventualmente, entre membros, não a instituição, mas membros do Ministério Público e outros poderes, né? Como o Executivo, por exemplo. E a Renata não falou, queria te ouvir, Renata, sobre isso. Pois não, Tutu. A questão é a seguinte, o novíssimo Ministério Público vem reconhecendo que as ações judiciais, muitas vezes, não são o caminho mais adequado para a solução de algumas questões. Né? Não assim na área do patrimônio público, em que não há como transacionar com o agente político que malversou dinheiro público, mas em muitas das outras áreas. Né? Eu tenho um caso interessante em que, justamente pela atuação nessa área, eu recebi uma denúncia anônima, noticiando que, num período muito curto, haviam ocorrido 14 mortes de bebês na UTI do único hospital da criança da cidade de Guarulhos. Né? Era um desvio, um número muito grande para aquele período. E a denúncia foi anônima, o que me fez instaurar um inquérito civil. E o inquérito civil é um instrumento que o promotor de justiça tem para investigar quaisquer questões que não sejam de natureza criminal. Para dizer assim, e o que aconteceu? Eu solicitei uma visita pela vigilância sanitária e a UTI foi fechada. E aí o poder público municipal, lógico que se manifestou contrário ao meu trabalho, porque disse a promotora de justiça está fechando a única UTI da criança, a única UTI pediátrica do município, quando na verdade não era isso. Na verdade, o Ministério Público quer que a UTI funcione adequadamente, para que as crianças só morram no caso de patologias. Né? E aí, o que era possível? A visita feita pela vigilância apontava que não só a UTI estava no estado deplorável, mas sim todo o hospital. Então, se eu ingressasse com uma ação judicial, o que eu faria seria pedir o fechamento do hospital. O que não é razoável para uma cidade do porte de Guarulhos. Então, nesse sentido, é que o Ministério Público, como diz o Dr. Mário, se senta como mediador. E aí nós temos que nos sentar com o poder público, eu tenho que me sentar com o secretário municipal de saúde e dizer, secretário, então nós vamos pactuar a reforma desse hospital e vamos estabelecer cronogramas e prazos. Sim, tem um princípio de razoabilidade, né? Sim, quer dizer, não claro. se trata... O público atuando como agente político, E em favor da sociedade, porque esse é um bom sempre. exemplo. Quer dizer, embora o hospital não tivesse em condições, fechá-lo talvez fosse pior para a população. Então, precisa mediar uma situação de que aquele hospital constituísse as condições necessárias, não é isso? Mínimas, né, no primeiro momento, né? Claro, Não, claro. Senão continuaria as crianças morrendo, né? E veja que, pela lei, o ideal seria o imediato fechamento, mas aquilo não era razoável em prol Claro. da sociedade. E o Ministério Público, como defensor da sociedade, através da doutora Renata, tomou a medida política mais interessante em prol da sociedade. Então, por falar em política e por falar das polêmicas, inclusive do que a Renata disse ali, bom, claro, a prefeitura, o Poder Executivo não gostou que eu tivesse solicitado o fechamento, disse foi contra o meu trabalho e tal. A gente sabe que há polêmicas, inclusive em termos das competências do Ministério Público. Há um projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional, a PEC 37, que justamente coloca uma questão de tentar limitar a ação do Ministério Público no caso das investigações criminais, policiais, né, de crimes. A proposta ali é que esta investigação ficasse exclusivamente dada à Polícia Federal e às polícias civis e militares dos estados e do Distrito Federal. Portanto, o Ministério Público perderia essa prerrogativa, né? Polícia Civil e Polícia Federal. O que vocês acham disso? Vocês acham razoável que o Ministério Público perca essa prerrogativa? E caso essa PEC seja aprovada, quais as consequências que vocês imaginam que ocorrerão? Se me permite, Luiz. Val, por favor, já que eu dei a palavra primeiro a vocês, Val. Se me permite, esse assunto foi até objeto da minha dissertação de mestrado em Direito,
Ministério Público na Investigação Criminal. Até é uma obra que está publicada pela Edipro. E esse assunto, só para começar, há abundância de crimes e pouca investigação. Alguns anos atrás se verificou que apenas 2% dos crimes ocorridos em São Paulo eram investigados. 98% nenhum tipo de investigação. Então tem trabalho para todo mundo, né? No mundo inteiro, a investigação criminal, a fase pré-processual, está nas mãos do Ministério Público com o apoio da polícia. Quer dizer, isso é comum em vários países. No mundo inteiro. O Brasil e um país africano, que a polícia tem o poder que tem na investigação, e no Brasil. A polícia age na investigação quase que independente, sem qualquer prestação de contas. Faz o inquérito, manda, faz do jeito que quer, geralmente. Ocorre que o Ministério Público pode requisitar diligências, pode acompanhar, mas precisaria de haver mais uma proximidade entre o Ministério Público e a polícia na investigação. O Ministério Público não quer tomar a investigação criminal da polícia, não quer. E não deve, porque nós teríamos que criar uma estrutura muito grande e talvez isso não fosse tão positivo, né? Agora, em determinados casos, convém à sociedade, convém até a própria situação de proporcionar elementos para a ação penal, que o Ministério Público faça uma investigação. A polícia pode continuar fazendo a investigação dela, não tem problema nenhum. Não há antagonismo. Não há antagonismo. Há complementariedade. Exatamente, é a complementariedade. Porque, por exemplo, se um policial está envolvido numa investigação, um delegado, por exemplo, quem que vai investigar? Ele próprio, algum colega dele, né? Ou uma outra polícia. Um grupo crime organizado envolvendo policiais. Tem essa dificuldade, né? Político influente, ou pessoa muito influente. Pode ser que os direitos que os policiais têm, as garantias, as prerrogativas, ele fique em um certo ponto amedrontado. Então, o Ministério Público atuando nesses casos seria muito importante. Até existe um princípio que eu desenvolvi, que chama princípio da universalização da investigação. Consiste na ampliação das pessoas legitimadas a investigar. Polícia pode investigar? Pode. Na área fiscal, Receita Federal, quando ela faz o procedimento, ela está fazendo investigação. Vigilância sanitária, quando vai num estabelecimento, percebe as más condições, está fazendo um tipo de investigação. Autoridades ambientais, quando faz o trabalho ambiental de verificação, fiscal de poluição... Fiscal da Fazenda. Né? Eu falei, fiscal da Fazenda, né? As CPIs, que eram tão famosas, quando ela está fazendo aquele trabalho, ela está fazendo um trabalho de investigação. Então não é uma coisa restrita à polícia. Se essa PEC passar, vai querer dizer o seguinte: 2%, a polícia, o promotor que detém o poder da ação penal, privatividade pela Constituição, ele estará impedido de fato de ingressar com a ação, porque estará nas mãos da polícia. Se a polícia investigar, vai trazer elementos. Se não investigar, o caso vai ficar impune, sem condições que possa ser feito. Mário. Na verdade, nós temos que voltar um pouco ao passado, não é? Eu acho que essa questão ela tem que ser vista sob a ótica social, política e democrática. Com a Constituição Federal de 1988, eu acho que o Brasil atingiu um patamar de Estado democrático de direito e as instituições cresceram e principalmente o Ministério Público se fortaleceu. Foi aí, então, que nós passamos a ter condições de investigar. Essa investigação levou... nós tivemos algum sucesso nesse tipo de investigação dentro da própria instituição e atingimos, evidentemente, alguns políticos poderosos, atingimos, talvez, quem não devêssemos ter atingido. Não é? Isso gera um certo revanchismo de alguns setores da política brasileira. E esse revanchismo hoje entende que uma maneira de atacar o Ministério Público é caçando o direito de investigar. Tocantins, para mim, foi preciso. É preciso que a população saiba que o Ministério Público não quer ser presidente de inquérito policial. Essa é uma atribuição constitucional da polícia e assim deve continuar. O que nós queremos como todos os demais entes mencionados pelo Santin, é ter o direito de investigar como estamos investigando atualmente. Né? De forma supletiva, em casos específicos, pontuais. Nós, a princípio, o ideal é uma associação do Ministério Público com a Polícia Civil,
tanto que nos grandes casos, nos casos mais rumorosos, isso tem acontecido. Eu mesmo participei de investigação de 2 ou 3 acidentes aéreos gravíssimos em São Paulo, trabalhamos lado a lado com a Polícia Civil e foi muito salutar. Né? Então, esse é o modelo ideal. Quando isso não é possível, não há nada que prejudique a investigação pelo Ministério Público. Ao contrário, é salutar, tudo isso estará sendo vindo em prol da sociedade. É isso que as pessoas precisam compreender. Agora, não podemos nos esquecer que há sim um certo revanchismo. Por conta do trabalho do Ministério Público pós-constituinte, né, nós temos enfrentado muitos problemas no Congresso Nacional. Denise, você vê essas tensões entre o Ministério Público e, eventualmente, certas posições na política brasileira? Eu queria fazer o papel de quem está de fora do órgão e perguntar para vocês, né? Pro lado do cidadão, então quem fiscaliza o promotor, né? Boa pergunta, hein? Sabe quem? Conselho O juiz. Nacional do Ministério O Público. juiz é o primeiro Judiciário. fiscal do promotor. Segundo, o advogado. O advogado. O advogado, ele está combatendo o promotor. Se o promotor fizer alguma coisa, o juiz vai falar, olha, está errado. O advogado vai apontar, o promotor exagerou, o promotor fez errado. Então, O advogado essa tem dialética. todos os instrumentos, né? Por exemplo, é fato que muitas vezes existem abusos, né? E eu, por exemplo, já tomei conhecimento do promotor que não queria dar vista das investigações para o advogado. Né? O advogado não sabia o que acontecia, ele praticava, tomava algumas diligências e aquilo era engavetado. Não, o Ministério Público não pode e não deve fazer isso. Né? Se isso acontecer, o advogado tem um instrumento cabível, judicial para isso, ele vai ao juiz. Né? Existe hoje o Conselho Nacional do Ministério Público, que nós entendemos como uma instituição muito saudável para a abertura para a sociedade do que se chamava de caixa preta, que não existe caixa preta, coisa nenhuma, o Ministério Público está aberto, o Ministério Público é da sociedade, não é isso? Então os controles, os meios de controle do promotor de justiça existem, estão à disposição da sociedade, o juiz, o advogado, a própria população. Renata, entra na conversa. Eu queria senão só não complementar. Eu acho que o cidadão é o Está melhor... se levantando a mão, não precisa, entra na que conversa. só para complementar mesmo, eu acho o cidadão o melhor fiscal da nossa atuação, porque nós possuímos uma corregedoria própria, a corregedoria do Ministério Público. Há um órgão Há um específico. órgão interno nosso que... Porque o cidadão, porque eu entendo o que você está falando, mas deixa eu já emendar então uma pergunta e talvez até uma provocação. Só um parênteses. Foi falado aqui. A investigação do promotor é pelo princípio da publicidade. Ela não é secreta, ela não pode ser secreta. O promotor não pode investigar e esconder, porque dele está prevaricando. Não, tem que estar. Como um inquérito policial também, não é secreto. É o princípio da publicidade. Casos excepcionais, quando o interesse público demandar, o sigilo tem que ser decretado. Né? Pelo judiciário, inclusive. Não, pelo quem está autorizando, Okay. quem está fazendo, quem está investigando. Se for delegado, se for promotor, e justificar por que vai ser sigiloso aquele inquérito, aquela investigação. E o que poderá ser questionado pelo advogado na justiça. Da justiça. Mas vamos devolver a palavra para a Renata, fala. Só completando então, né, Walter? O sigilo não impede o acesso do advogado à investigação. Certo? Sim, claro, nós o sigilo podemos, público, devemos o advogado garantir tem direito. o direito de defesa. Né? Mas o que eu dizia é que nós possuímos um órgão correcional que está aberto à população para as denúncias acerca da nossa atuação. Basta entrar no site do Ministério Público, existe lá um link, existe telefone, endereços para quem quiser mandar carta, e-mail, o que quiser. Né? E é um órgão com bastante atuação, né, doutor Mário? Então, mas eu estava dizendo, e a minha provocação é nessa direção, porque você falou, e eu acho que está, por princípio, em tese, portanto, está corretíssimo. Mas isso vale para muitas coisas. Você disse, o principal fiscal é o cidadão. Sim. Eu também, assim como o principal fiscal do político é o cidadão, como o principal fiscal, enfim, de qualquer órgão público, de qualquer instância pública, é o cidadão. Acontece que nem sempre o cidadão está suficientemente aparelhado, informado, ou mesmo, né? O cidadão está muitas vezes exposto a uma série de manipulações, parte delas inclusive da própria mídia, que às vezes não é uma manipulação com interesses escusos, mas às vezes uma informação incorretamente dada, ou coisas que são importantes e que não são suficientemente divulgadas, além da manipulação com interesses econômicos ou políticos específicos. Então muitas vezes a gente diz, a população elege aquele político X.
E a população age necessariamente 100, 200, 300, 1 milhão de votos, 10 milhões, 50 milhões, pouco importa, de má fé? Não. Então, eventualmente, se aquele político tem lá problemas, né, na ficha limpa, por exemplo, né, e a população está elegendo, ela faz um outro cálculo. Então, a população espera, suponho eu, o cidadão espera, que os órgãos que os representam, portanto, a quem ele delegou, sejam capazes também de se fiscalizar, porque ele sozinho, ou ele coletivamente, consegue fazer essa justiça, essa fiscalização, mas nos longos prazos, não é isso? Ou estou errado? O que eu quero dizer é o seguinte, ele pode fazer denúncias pontuais, é isso, né? A fiscalização direta, só para você entender, especificando um pouco mais o que o Walter disse, o nosso trabalho é diário com o judiciário. No dia a dia, eu faço manifestações nos processos e eu tenho um juiz lendo essas minhas manifestações todos os dias, tá certo? Além disso, os nossos superiores, vamos dizer assim, os nossos procuradores de justiça têm, eu diria mais que direito, dever, né, doutor Mário? Isso. Caso recebam algum processo em que fique constatada uma má atuação, eles têm o dever de comunicar à nossa corregedoria disso. Então, nós temos diversos mecanismos internos de fiscalização. Né? Ótimo, respondeu perfeitamente. Tem que fazer mais um intervalo. Existe... Só aí daí a gente volta daqui um pouquinho para o último bloco do Melhor e Mais Justo. Não sai daí.